fica a minha intenção de saudar o Papa Francisco pelo seu serviço à humanidade e não longe disso, pelo seu serviço também à leitura, à educação. E como esse é um canal sobre isso, sobre educação, sobre leitura, sobre política, ou a atuação no mundo de um educador, a atuação no mundo de um escritor, eu espero que, lendo esse texto, é uma carta que o Padre Francisco e o Papa Francisco falam sobre o papel da literatura na educação. Vocês me ouvem, digam, digam olá, quem puder, enquanto eu vou me preparando aqui. Eu tinha tentado ler, ou ia buscar ler uma carta especial que o Papa Francisco havia escrito para os poetas e os escritores. Até a professora Mércia, no Rio de Janeiro, me mandou um PDF da carta e eu agradeço. Mas de algum modo eu pensei que a carta estivesse incompleta e talvez não tivesse, portanto, a profundidade de trechos e tal. Eu vi que o Papa, naquela carta, cita autores como Dostoiévski, como C.S. Lewis, Eliot, Borges e tal, um grande leitor que era. E aí eu não encontrei os trechos de direito e meio que improvisadamente, tive essa ideia praticamente agora, achei que poderíamos prestar uma homenagem aqui à leitura a partir da experiência e da condição humana que o Papa Francisco nos ofereceu na sua passagem aqui por esse mundo. Eu também me chamo Francisco Sidney Rocha de Oliveira. Então, de algum jeito, é uma carta lida por um Francisco de um outro Francisco, como os Severinos da poesia de João Cabral. Então, é uma carta, portanto, sobre a literatura. Eu não a li inteira antes, vou ler aqui para vocês, meio que ao mesmo tempo em que leio, sinto. E espero que vocês tenham chegado aí. Deixa eu ver que horas. Eu acho que sim, tem algumas pessoas. Olá, Evaldo! Olha aí, agora eu já vi. Lucas, Breno, Fábio, Lívia. Então, que bom, parece que está funcionando. Mando um abraço para todos ainda, né? Hoje é domingo, não. Hoje é segunda-feira, a Páscoa foi ontem. Mas então deixa aí enquanto espero as pessoas, deixa aí também votos de que no final do feriado as pessoas estejam mais descansadas, inclusive que tenham lido, né? Aquelas que não morreram, no caso de João Capaldi, no caso do Papa Francisco, desculpa, meu humor é assim mesmo. Aquelas que tenham lido mais. E vamos ao texto, que é um texto que talvez lhes agrade. Carta do Santo Padre Francisco sobre o papel da literatura na educação. Vocês me ouvem? Digam assim, eita, eu ouço, opa, eu não ouço. Por favor, tá bem? Inicialmente tinha escrito um título alusivo à formação sacerdotal, mas depois pensei que o que se segue pode ser dito de modo semelhante em relação à formação de todos os agentes pastorais e de qualquer Cristo ou cristão. Refiro-me ao valor da leitura de romances e poemas no caminho do amadurecimento pessoal. Muitas vezes, no tédio das férias, no calor e na solidão dos bairros desertos, encontrar um bom livro para ler torna-se um oásis, afastando-nos de outras escolhas que são nocivas. Na verdade, não faltam momentos de cansaço, irritação, desilusão, fracasso. E quando nem sequer na oração conseguimos encontrar o sossego da alma, bonito isso, pelo menos um bom livro ajuda-nos a enfrentar a tempestade, até que possamos ser um pouco mais e ter um pouco mais de serenidade. Talvez essa leitura abra novos espaços interiores, capazes de evitar o encerramento naquelas poucas ideias obsessivas que nos enredam inexoravelmente. Antes da onipresença dos mídias, das redes sociais, dos telefones celulares e de outros dispositivos, essa era uma experiência frequente. A quem viveu sabe do que estou a falar. Não se trata de algo ultrapassado.
Ao contrário dos meios audiovisuais, onde o produto é mais completo e a margem e o tempo para enriquecer a narrativa ou para a interpretar são geralmente reduzidos, o leitor é muito mais ativo quando lê um livro. De certo modo, reescreve-o, amplia-o com sua imaginação, cria um mundo, está tudo certo. Usa as suas capacidades, a sua memória, os seus sonhos e sua própria história cheia de dramatismo e simbolismo. E assim surge uma obra muito diferente daquela que o autor pretendia escrever. Uma obra literária, esse Papa devia dar aula de escrita criativa. Não dá mais tempo, mas ele deveria. Uma obra literária é, portanto, um texto vivo e sempre fértil, capaz de falar de novo e de muitas maneiras, capaz de produzir uma síntese original com cada leitor que encontra. Este, enquanto lê, enriquece-se com o que recebe do autor, mas isso permite-lhe, ao mesmo tempo, fazer desabrochar a riqueza da sua própria pessoa, pois cada nova obra que lê renova e expande seu universo pessoal. Isso leva-me a avaliar muito positivamente o fato de, pelo menos em alguns seminários, se ultrapassar a obsessão das telas e das venenosas, superficiais e violentas fake news. Está certo de novo, seu padre. Dedicando-se tempo à literatura, a momentos de leitura serena e livre, a falar dos livros que, novos ou antigos, continuam a dizer-nos tanto. Mas, em geral, é preciso constatar, com pesar, a falta de um lugar adequado na literatura na formação daqueles que se destinam ao ministério ordenado. Isso era uma queixa do padre mesmo, do Papa, de que faltava leitura aos padres. Falta aos padres, falta aos pastores, falta a todos os líderes espirituais e religiosos. Efetivamente, palavras minhas, está aqui não. Efetivamente, diz ele, esta é muitas vezes considerada como uma forma de passatempo, ou seja, é muitas vezes uma expressão menor, considerada uma expressão menor de cultura, que não se faria parte do caminho da preparação e, portanto, da experiência pastoral concreta de futuros sacerdotes. Com poucas exceções, a atenção à literatura é considerada como algo não essencial. A esse respeito, gostaria de afirmar que tal perspectiva não é boa. Concordo. Ela está na origem de uma forma de grave empobrecimento intelectual e espiritual de futuros sacerdotes que ficam assim privados de um acesso privilegiado, precisamente através da literatura, ao coração da cultura humana e, mais especificadamente, ao coração do ser humano. Com esta carta, desejo propor uma mudança radical de atitude em relação à grande atenção que deve ser dada à literatura no contexto da formação dos candidatos ao sacerdócio. A este respeito, considero muito eficiente o que diz um teólogo. E ele cita: a literatura brota da pessoa no que tem de mais irredutível, no seu mistério, e a vida que se torna consciente de si mesma quando, utilizando todos os recursos da linguagem, atinge a plenitude da expressão. De uma forma ou de outra, a literatura tem a ver com o que cada um de nós deseja da vida, uma vez que entra numa relação íntima com a nossa existência concreta, com suas tensões essenciais, com seus desejos e seus significados. O Papa continua. Aprendi isso nos tempos da juventude com meus alunos. Entre 1964 e 1965, quando tinha 28 anos, e eu nascia em 65, fui professor de literatura numa escola jesuíta em Santa Fé. Ele cita essa escola também na outra carta aos escritores. Ensinava os 2 últimos anos do liceu e tinha de fazer com que meus alunos estudassem Alcide. Mas eles não gostavam. Pediam para ler Garcia Lorca. Por isso decidi, em casa, estudariam Alcide e durante as aulas abordariam os autores que aqueles jovens mais gostavam. Claro que eles queriam ler obras literárias contemporâneas. Porém, à medida que fossem lendo o que os atraía no momento, iriam adquirindo em geral o gosto pela literatura, pela poesia e depois passariam a outros autores. Afinal,
o coração procura mais e na literatura cada um encontra o seu caminho. Por exemplo, eu gosto muito dos artistas das tragédias, porque todos podemos sentir as suas obras como nossas, como a expressão dos nossos próprios dramas. No fundo, ao chorar o destino das personagens, estamos a chorar por nós mesmos, o nosso vazio, nossas falhas, nossa solidão. Naturalmente, não estou a pedir para fazer-lhes as mesmas leituras que eu fiz. Cada um encontrará os livros que falarão a sua própria vida e que se tornarão verdadeiros companheiros de viagem. Embora a expressão seja meio lugar comum, mas isso é absolutamente certo. Não há nada mais contraproducente do que ler por obrigação, fazendo um esforço considerado só porque alguém disse que é essencial. Não, devemos selecionar as nossas leituras com abertura, surpresa, flexibilidade, orientação, mas também com sinceridade, tentando encontrar o que precisamos em cada momento da vida. E aí ele abre um capítulo sobre fé e cultura. É interessante essa parte. Vamos lá. Eu digo interessante que essa parte eu li. Além disso, para um crente que deseja sinceramente entrar em diálogo com a cultura do seu tempo ou simplesmente com a vida de pessoas concretas, a literatura torna-se indispensável. Com grande razão, o Concílio Vaticano II afirma que, aspas, a literatura e as artes procuram dar expressão à natureza do homem, fecha aspas, e, aspas de novo, dar a conhecer as suas misérias e alegrias, necessidades e energias, fecha aspas. Na verdade, a literatura inspira-se na cotidianidade vivida, suas paixões e acontecimentos reais, como a ação, o trabalho, o amor, a morte e todas as pobres coisas que enchem a vida. Perguntemo-nos, como será possível alcançar o núcleo das culturas antigas e novas se ignorarmos, descartarmos ou silenciarmos os símbolos, mensagens, criações e narrativas com que se captaram e se quiseram mostrar e evocar os seus feitos ideais mais belos, tal como suas violências, medos e paixões mais profundas? Como falar ao coração dos homens se ignorarmos, relegarmos ou não valorizarmos essas palavras com que quiseram manifestar e, por que não, revelar o drama do seu viver e sentir através de romances e poemas? Esse lugar do leitor, sobretudo quando o Papa Francisco falava na formação de líderes espirituais, é muito importante. Essa ideia de que nós podemos ser outro a partir da leitura. Esse é o primeiro exercício de outraça, é ser um leitor. No 10º parágrafo ele ainda diz: a missão eclesial soube desenvolver toda a sua beleza, frescura e novidade no encontro com diversas culturas e muitas vezes, graças à literatura, nas quais se enraizou sem medo de arriscar e de extrair o melhor daquilo que encontrou. É uma atitude que a libertou da tentação do solipsismo ensurdecedor. É isso mesmo, né? E como as pessoas ficam fechadas, né, endogâmicas nas suas religiões muitas vezes. Então volto. Solipsismo ensurdecedor e fundamentalista, essa palavra é importante, que consiste em acreditar que uma certa gramática histórico-cultural tem a capacidade de exprimir toda a riqueza e profundidade do Evangelho. Muitas das profecias de desgraça que hoje tentam semear desespero radicam precisamente neste aspecto. O contato com diferentes estilos literários e gramaticais permitirá sempre aprofundar a polifonia da revelação, né? Essa revelação em caixa alta e baixa, sem a empobrecer ou reduzir quer as próprias exigências históricas, quer as próprias estruturas mentais. Não é por acaso que o cristianismo primitivo tenha percebido bem a necessidade de uma relação estreita com a cultura clássica da época. Um padre da Igreja Oriental, como a título de exemplo Basílio de Cesareia, no Discurso aos Jovens, que escreveu entre 370 e 375, e provavelmente dirigida aos seus sobrinhos, exaltava a preciosidade da literatura clássica produzida pelo exoto, ou seja, os de fora, como ele chamava os autores pagãos,
tanto para a argumentação, ou seja, para os logos, para o discurso, né, nesse caso, a utilizar na teologia e na exegese, como para o próprio testemunho de vida, ou seja, para a praxis aí no sentido de ato, de ação, de comportamento, a ter uma conta na ascética e na moral. E conclui exortando os jovens cristãos a considerarem os clássicos como algo viático para sua instrução e formação, obtendo deles proveitos para a alma, entre aspas. É precisamente desse encontro do acontecimento cristão com a cultura daquele tempo que emerge uma original reelaboração do anúncio evangélico. Graças ao discernimento evangélico da cultura, é possível reconhecer a presença do Espírito na variedade e da realidade humana, ou seja, é possível captar a semente da presença do Espírito já plantada nos acontecimentos, sensibilidades, desejos, tensões profundas dos corações e dos contextos sociais, culturais e espirituais. Podemos reconhecer uma abordagem semelhante, por exemplo, no Atos dos Apóstolos, onde é mencionada a presença de Paulo no Areópago. Falando de Deus, Paulo diz: é nele realmente que vivemos, nos movemos e existimos, como também o disseram alguns de vossos poetas, aspas, pois nós somos também da sua estirpe, nós somos também da sua mesma origem. Nesse versículo, temos duas citações, uma indireta na primeira parte, onde cita o poeta Epimênides, e uma direta, citando fenômenos do poeta Arato de Silo, que canta as constelações e os sinais do bom e do mau tempo. Aqui nesse ponto, Paulo revela-se um leitor de poesia e deixa intuir o modo como se aproxima do texto literário, o que não pode deixar de levar a refletir sobre um discernimento evangélico da cultura. Ele é definido pelos atenienses como espermólogos, que significa papagaio, que significa tagarela, charlatão, mas literalmente quer dizer colecionador de sementes. Assim, paradoxalmente, o que era um insulto parece uma verdade profunda. Paulo recolhe as sementes da poesia pagã, olha que belo, e abandonando uma atitude anterior de profunda indignação, chega a reconhecer os atenienses como, aspas, os mais religiosos dos homens, fecha aspas, chega a reconhecer a literatura clássica deles e a ver como uma verdadeira preparação evangélica. Aqui está preparatio evangélico, mas é uma preparação evangélica. Para quem chegou agora, eu estou lendo uma carta do Papa Francisco, escrita há bastante tempo, sobre a importância da literatura na educação, sobretudo na formação espiritual para a Igreja Católica, para novos sacerdotes, mas que serve para o mundo inteiro quando fala de literatura, quando fala de leitura. Esse é um canal, como eu disse antes, de leitura, de literatura, de política, de educação. Nada melhor, portanto, do que fazer essa homenagem hoje ao Papa Francisco. No 13º capítulo, no 13º parágrafo, ele diz: e o que é que Paulo fez? Entendeu que a literatura descobre os abismos que habitam o homem, enquanto a revelação e depois a teologia os retoma para mostrar como Cristo vem atravessá-los e iluminá-los. Olha, meu povo, isso serve tanto para cristão como para não cristão. A ideia da literatura como atravessadora desses abismos. Em direção a esses abismos, a literatura é um caminho de acesso que ajuda o pastor a entrar num diálogo fecundo com a cultura do seu tempo. É impressionante que seja um papa a ter que dizer isso e não seja isso já absolutamente arraigado na formação de pessoas, na formação de educadores, na formação de sacerdotes, na formação de líderes espirituais. Não é esquisito que é preciso uma advocacia desse tamanho. No segundo capítulo da carta, e aí é mais cristão, eu vou ler, porque eu vou ler tudo na íntegra, tá, meu povo? Ele diz: nunca um Cristo sem carne. Isso é um tema importante também para o catolicismo, para o cristianismo, a carne.
Antes de entrar nas razões concretas, devido às quais se deve promover a atenção dada à literatura no percurso formativo de futuros sacerdotes, quero recordar um pensamento sobre o atual contexto religioso. Aspas. O regresso ao sagrado e a busca espiritual que caracterizam a nossa época são fenômenos ambíguos. Mais do que o ateísmo, o desafio que hoje se nos apresenta é responder adequadamente à sede de Deus de muitas pessoas, para que não tenham de ir apagá-la como propostas alienantes ou como Jesus Cristo sem carne, fecha aspas. Eu repito, é uma carta do Papa a também formadores de sacerdotes. Você não é obrigado a ser cristão, você não é obrigado a nada, nem a ser ateu, nem nada. Eu só estou lendo na íntegra e concordo com ele em muitíssimos desses pontos, todos. Portanto, a urgente tarefa de anunciar o Evangelho no nosso tempo exige dos fiéis e dos sacerdotes em particular o compromisso que permita a cada homem encontrar-se com um Jesus Cristo feito carne, feito homem, feito história. Todos devemos estar atentos para nunca perder de vista a carne de Jesus Cristo. Aquela carne feita de paixões, emoções, sentimentos, histórias concretas, de mãos que tocam e curam, de olhares que libertam e encorajam, de hospitalidade, perdão, indignação, coragem, intrepidez, numa palavra, de amor. Esse trecho dessa carta me lembra muito As Paixões da Alma, que é um livrinho assim de nada do René Descartes, onde ele busca, e ali é daí que nasce um pouco o termo cartesiano, ele busca distinguir o que é carne, o que é espírito, o que é mente, o que é corpo. Me lembrou muito isso. Vale a pena procurar As Paixões da Alma de René Descartes. Mas eu continuo no 15º parágrafo do Papa. E precisamente a esse nível, ele está falando no nível do amor, o recurso assíduo à literatura pode tornar os futuros sacerdotes e todos os agentes pastorais ainda mais sensíveis à plena humanidade do Senhor Jesus, na qual se derrama toda a sua divindade, e anunciar o Evangelho de tal modo que todos, realmente todos, possam experimentar como é verdadeiro o que diz o Concílio Vaticano II. De novo, atenção. O Concílio Vaticano II não diz só isso, diz outras coisas que você pode ou não concordar também. Aspas. Na realidade, o mistério do homem, só no mistério do Verbo encarnado se esclarece verdadeiramente. Fecha aspas. Não se trata do mistério de uma humanidade abstrata, mas do mistério daquele homem concreto, com as feridas, os desejos, as recordações e as esperanças da vida. Bem a calhar que a gente esteja falando isso também logo agora, final do período pascual. Um outro trecho da carta, o seguinte, ele diz, um grande bem. Essa é a parte legal. Não que as outras não sejam. Mas é que eu digo que é mais generalista do que especificamente ali para a formação de sacerdotes. De um ponto de vista pragmático, muitos cientistas afirmam que o hábito de ler produz muitos efeitos positivos na vida de uma pessoa. Ajuda a adquirir um vocabulário mais vasto e, consequentemente, a desenvolver vários aspectos de sua inteligência. Estimula também a imaginação e a criatividade. Simultaneamente, permite que as pessoas aprendam a exprimir as suas narrativas de uma forma mais rica, melhora também a capacidade de concentração, reduz o nível de déficit cognitivo e acalma o estresse e a ansiedade. O calor que está fazendo no Recife, vocês não têm ideia. Estou tentando aqui. Mas ainda, diz o Papa, prepara-nos para compreender e assim enfrentar as várias situações que podem surgir na vida. Ao ler, mergulhamos nas personagens, nas preocupações, nos dramas, nos perigos, nos medos de as pessoas que acabassem de ultrapassar os desafios da vida, ou talvez durante a leitura, demos às personagens conselhos que mais tarde servirão a nós mesmos. Isso acontece sempre quando eu leio. Para tentar ainda encorajar a leitura, cito de bom grado alguns textos de autores conhecidos que nos ensinam tanto em poucas palavras. Os romances desencadeiam em nós, no espaço de uma hora,
todas as alegrias e desgraças possíveis que durante a vida levaríamos anos inteiros a conhecer minimamente. E dessas, as mais intensas nunca nos seriam reveladas, porque a lentidão com que ocorre nos impede de as perceber. Ao ler grandes obras da literatura, transformo-me em milhares de homens, sem deixar ao mesmo tempo de permanecer eu mesmo. Como o céu noturno da poesia grega, vejo-o com uma miríade de olhos, mas sou sempre eu a ver. Neste ponto, como na religião, no amor, na ação moral e no conhecimento, ultrapasso-me a mim próprio e, no entanto, quando o faço, sou mais eu do que nunca. No entanto, não é minha intenção deter-me exclusivamente nesse nível de utilidade pessoal, mas refletir sobre as razões mais decisivas para redespertar, atenção, redespertar o amor pela leitura. Aí ele abre um capítulo chamado Ouvir a Voz de Alguém. Quem chegou agora, atenção, eu estou lendo uma carta que o Papa Francisco escreveu para a formação de religiosos, sobretudo cristãos, católicos, mas que tem um alcance mais amplo sobre essa coisa que nós falamos o tempo todo aqui, que é a leitura, que é a educação, que é o conhecimento, que é a política, que é a praxis política, e é um tanto de coisa que esse canal sempre faz, mas sempre fica devendo. E aí essa é uma homenagem ao Papa Francisco. E aí ele começa o capítulo Ouvir a Voz de Alguém. Quando o meu pensamento se volta para a literatura, lembro-me do que o grande escritor argentino Jorge Luis Borges costumava dizer aos seus alunos. O mais importante é ler, entrar em contato direto com a literatura, mergulhar no texto vivo que se tem diante de si, mais do que fixar-se em ideias e comentários críticos. E Borges explicava esse pensamento aos seus alunos, dizendo-lhes que talvez no início compreendessem um pouco do que estavam a ler, mas em todo caso teriam escutado a voz de alguém. Aqui está uma definição de literatura que tanto me agrada. Ouvir a voz de alguém. Como eu disse, esse cara devia estar dando aula de escrita criativa. Não esqueçamos o quanto é perigoso deixar de ouvir a voz do outro que nos interpela. Caímos imediatamente no isolamento. Entramos numa espécie de surdez espiritual, que também afeta negativamente a nossa relação conosco próprios e com Deus, por mais teologia ou psicologia que tenhamos conseguido estudar. Neste caminho que nos torna sensíveis ao mistério dos outros, a literatura faz-nos aprender a tocar os corações. É poeta esse cara. Como nos recordar aqui a palavra corajosa que, a 7 de maio de 1964, São Paulo VI dirigiu aos artistas e, portanto, também aos grandes escritores. Dizia, aspas, precisamos de vós. O nosso ministério precisa de vossa colaboração. Porque, como sabeis, o nosso ministério é o de pregar e tornar acessível e compreensível, melhor, comovente, o mundo do espírito, do invisível, do inefável, de Deus. E vós sois mestres nesta operação que transforma o mundo invisível em fórmulas acessíveis e inteligíveis. Fecha aspas, é o que Paulo VI dizia lá em 64. Eis o ponto. A tarefa dos fiéis e dos sacerdotes em particular é precisamente a tarefa dos fiéis. É precisamente a de trocar o coração do homem contemporâneo para que se comova e se abra diante do anúncio do Senhor Jesus. Nesse esforço, o contributo, a contribuição que a literatura e a poesia podem oferecer é de um valor inigualável. T.S. Eliot, o cara leu Eliot, A Terra Arrasada. T.S. Eliot, o poeta a quem o espírito cristão deve obras literárias que marcaram a contemporaneidade, descreveu corretamente a crise religiosa moderna como uma generalizada, aspas, incapacidade emocional. E aí fecha aspas. À luz dessa leitura da realidade, o problema da fé nos dias de hoje não é, em primeiro lugar,
o de acreditar, ou acreditar menos em proposições doutrinais. Liga-se antes à incapacidade de tanto se comoverem perante Deus. Perante Deus sobre qualquer coisa, digo eu, viu Francisco? Daqui de um Francisco para o outro, as pessoas estão perdendo a capacidade de se comover por qualquer coisa. E ele continua, a sua criação e os outros seres humanos. Aí está certo, concordamos mesmo. Por conseguinte, abre-se aqui a tarefa de curar e enriquecer a nossa sensibilidade. Por isso, no regresso da minha viagem apostólica ao Japão, quando me perguntaram o que é que o Ocidente tem a aprender com o Oriente, respondi, creio que falte ao Ocidente um pouco de poesia. Eu acho que o Papa é impressionante esse cara. Creio que falte ao Ocidente um pouco de poesia. E quem entende especialmente o que é poesia, não cai na interpretação fácil, né? É isso. O que é que a gente está fazendo? Acho que os orientais têm uma ideia mais clara do que é que eles estão fazendo no mundo. E assim encerra a parte e começa uma outra parte, uma das últimas, da carta do Papa Francisco, aos educadores, falando de literatura, falando de educação e formação, que serve para um tanto de outras coisas que a gente está vivendo nesse mundo. Eu explico para quem chegou ou está chegando agora. O outro capítulo da carta, lá no 23º parágrafo, diz uma espécie de ginásio do discernimento, uma espécie de estágio de consciência. Às vezes eu falo assim, tentando explicar, não é para dizer que as pessoas não saibam não, que eu estou lendo aqui um texto, especialmente em português, e eu estou tentando ao mesmo tempo que ler, também, e encontrando o português do Brasil nisso, para todas as pessoas entenderem, não é? O que é que o sacerdote ganha nesse contato com a literatura? E qualquer pessoa. Porque é necessário tomar em consideração e promover a leitura dos grandes romances como uma parte relevante da paideia sacerdotal. Por que razão, na formação dos candidatos ao sacerdócio, é importante recuperar e implementar a intuição esboçada pelo teólogo Karl Rahner de uma profunda afinidade espiritual entre o sacerdote e o poeta. Quem estiver aí na internet, procura saber quem é o teólogo Karl Rahner, R-A-H-N-E-R, eu não sei quem. Então, o teólogo Karl Rahner, de uma profunda afinidade espiritual entre o sacerdote e o poeta. Tentemos responder a essas questões escutando as considerações do teólogo alemão. As palavras do poeta, escreve Rahner, estão cheias de saudade. São, aspas, portas que se abrem para o infinito, portas que se escancaram à imensidão, evocam o inefável. Engraçado, eu gravei sobre isso hoje. Evocam o inefável, tendem para o inefável, fecha aspas. A palavra poética, de novo aspas, olha para o infinito, mas não pode dar-nos esse infinito, nem pode trazer ou esconder em si aquele que é o infinito, fecha aspas. Efetivamente, isto é a própria palavra de Deus. E continua Rahner, a palavra poética invoca, portanto, a palavra de Deus. Para o cristão, a palavra é Deus, e todas as palavras humanas mostram traços de uma intrínseca saudade de Deus, tendendo para esta palavra. Pode-se dizer que a palavra verdadeiramente poética participa analogicamente da palavra de Deus, tal como a carta aos Hebreus nos apresenta de forma inovadora. Carta aos Hebreus é uma carta que tem lá no texto bíblico, e aí você pode também dar uma lida depois. E é assim que Karl Rahner pode estabelecer um belo paralelo entre o sacerdote e o poeta. Aspas, só a palavra é intimamente capaz de libertar tudo o que mantém encarcerada as realidades não expressas, a mudez da sua orientação para Deus, fecha aspas. 26º parágrafo. Na literatura, entram em jogo questões de forma de expressão e de sentido. Ela representa, portanto, uma espécie de ginásio do discernimento, que aguça as capacidades de conhecimento, de escrutínio interior e exterior do futuro sacerdote, ou cidadão, ou estudante,
ou quer que seja. Adendo meu, por favor. O lugar onde se abre esta via de acesso à própria verdade e à interioridade do leitor, diretamente envolvido no processo de leitura. Aqui se descortina o cenário do discernimento espiritual pessoal, onde não faltarão angústias e até crises. Com efeito, são numerosas as páginas literárias que podem responder à definição inaciana de desolação. Aspas, chama desolação a obscuridade da alma, perturbação, inclinação a coisas baixas e terrenas, inquietação proveniente de várias agitações e tentações que levam à falta de fé, de esperança e de amor. Achando-se, no caso, a alma toda preguiçosa, tíbia, triste e como que separada do seu Criador e Senhor. Fecha aspas. A dor ou o tédio que se sentem ao ler certos trechos não são necessariamente sensações más ou inúteis. O próprio Inácio de Loyola tinha observado que, naqueles que vão de mal a pior, o bom espírito age causando inquietação, agitação e insatisfação. Esta seria a aplicação literal da primeira regra inaciana do discernimento dos espíritos, reservada àqueles que vão do pecado mortal ao pecado mortal, ou seja, nessas pessoas a ação do bom espírito punge-lhes e remorde-lhes a consciência pelo Instituto da Razão. São todos termos usados por Inácio Loyola, não Brandão, Inácio Loyola, sobre as questões de fé, as questões de convicção pelas quais ele passou. Tudo isso continua para os conduzir ao bem e à beleza. Assim se entende que o leitor não seja o destinatário de uma mensagem edificante, mas uma pessoa que é ativamente solicitada a encaminhar-se para um terreno instável, onde as fronteiras entre a salvação e a perdição não estão a priori definidas e separadas. Eu acho esse um dos trechos melhores dessa carta. Eu vou até repetir. Nota. Assim se entende que o leitor não seja o destinatário de uma mensagem edificante. Às vezes as pessoas acham que literatura tem essa função, é edificante, né? A literatura tem que ser edificante e tal. Não. Mas uma pessoa que ativamente solicitada a encaminhar-se para um terreno instável é sobre abismos o tempo todo, não é a leitura, a literatura, onde as fronteiras entre a salvação e a perdição não estão a priori definidas e separadas. Ou seja, não existe literatura que salve, né? A literatura não salva nada. O leitor está perdido e sozinho quando lê. E é para isso que serve a literatura. Para pôr em dúvida. Não é uma fé. Fé é sacerdote. Mas é outra coisa. A leitura é outra coisa. O ato de ler é, pois, como um ato de discernimento, graças ao qual o leitor é implicado na primeira pessoa como sujeito da leitura. E ao mesmo tempo como objeto do que lê. Ao ler um romance ou uma obra poética, o leitor experimenta efetivamente ser lido pelas palavras que vai lendo. Deste modo, o leitor é semelhante a um jogador em campo. Ele gostava de futebol. Faz acontecer o jogo, ao mesmo tempo que o jogo acontece através dele, na medida que está totalmente envolvido naquilo que faz. É esse discernimento, essa consciência, né? A leitura ela tem que ter mesmo essa ideia de autoconsciência. Você tem que saber o que está fazendo. Você sabe o que está lendo. Há um discernimento entre aquilo que você lê e a realidade o tempo todo. É sobre esse choque. Mas não vou explicar aqui não, e o Papa explica melhor. Mas aí nesse próximo parágrafo, em trecho, e está terminando, ele diz, atenção e digestão. No que diz respeito ao conteúdo, há que reconhecer que a literatura, segundo a célebre imagem cunhada por Proust, é como, aspas, um telescópio, fecha aspas, apontado para os seres e as coisas, indispensável para medir a enorme distância que o cotidiano abre entre a nossa percepção e o conjunto da experiência humana. Aspas, a literatura é como um laboratório fotográfico, no qual as imagens da vida podem ser processadas de modo a revelarem os seus contornos e nuances.
Eis a utilidade da literatura: desenvolver as imagens da vida, levar-nos a interrogar sobre o seu significado. Serve, em suma, a fazer eficazmente a experiência da vida. Na verdade, a nossa visão ordinária do mundo é como que reduzida e limitada pela pressão que os objetivos operacionais imediatos do nosso agir exercem sobre nós. O próprio serviço cultural, pastoral, caricativo, educativo, pode tornar-se um imperativo que orienta as nossas forças e a nossa atenção apenas para os objetivos a alcançar. Mas como nos recorda Jesus na parábola do semeador, a semente precisa cair na terra profunda para amadurecer frutuosamente ao longo do tempo, sem ser sufocada pela superficialidade ou pelos espinhos. Isso está citado, acho que lá em Mateus, viu? Eu gosto dessa parte do semeador. Assim, o risco passa a ser o cair na busca de uma eficiência que banaliza o discernimento, empobrece a sensibilidade e reduz a complexidade. Por isso, é necessário e urgente contrabalancear, aprendendo a distanciarmos-nos do imediato, a reduzir a velocidade, a contemplar e escutar. Menino, parece que eu deveria ter lido esse texto ontem, porque eu falei tanto sobre isso ontem. Isso pode acontecer quando, de modo desinteressado, uma pessoa se detém para ler um livro. Olha só. Desinteressadamente você vai ler um livro e tudo isso muda. É necessário recuperar formas hospitaleiras e não estratégicas de relacionamento com a realidade, não diretamente orientadas para um resultado. Formas nas quais seja possível deixar emergir o infinito excesso do ser. Distância, lentidão, liberdade, são características de uma abordagem da realidade que encontra precisamente na literatura uma forma de expressão não exclusiva, mas privilegiada. A literatura torna-se então um ginásio ou um local onde se treina o olhar para procurar e explorar a verdade das pessoas e das situações com um mistério, carregadas de um excesso de sentido, que só parcialmente se pode manifestar em categorias, esquemas explicativos, dinâmicas lineares de causa e efeito, meio, fim. Uma outra bela imagem para contar o papel da literatura vem da fisiologia do corpo humano e, em particular, do ato da digestão. Nesse caso, o modelo é o ruminatio bovino, a ruminação bovina, como afirmavam o monge Guilherme de Saint-Héry, do século XI, e o jesuíta Jean-Joseph Surin, do século XVII. Este último falava do estômago da alma. Eu não sei se eu já ouvi falar disso, acho que não, mas estou gostando. Este último falava do estômago da alma, e o jesuíta Michel de Castro apontava para uma verdadeira, aspas, fisiologia da leitura digestiva. Esses caras são impressionantes, já falaram tudo. Ou seja, a literatura ajuda-nos a dizer a nossa presença no mundo e digeri-la e assimilá-la, captando o que vai para além da superfície da experiência. Serve, portanto, para interpretar a vida, discernindo os seus significados e tensões fundamentais. Outro capítulo. Ver através dos olhos dos outros. Acho que isso é mesmo, também, literatura e leitura. No que diz respeito à forma do discurso, acontece o seguinte. Ao lermos um texto literário, colocamos-nos na condição de ver com os olhos dos outros, adquirindo uma amplitude de perspectiva que alarga a nossa humanidade. Isso ativa em nós o poder empático da imaginação, que é um veículo fundamental para essa capacidade de identificação com o ponto de vista, a condição, o sentimento dos outros, sem a qual não há solidariedade, partilha, compaixão, misericórdia. Ao ler, descobrimos que o que sentimos não é só nosso, é universal. Por isso, até a pessoa mais abandonada não se sente só. Que lindo. Para quem chegou agora, eu estou lendo a carta de Francisco, do Papa Francisco, a educadores,
sacerdotes, à humanidade, a escritores, a leitores, etc. E é muito bonito que ele fala de que até a pessoa mais abandonada não se sente só quando está lendo. Eu já me senti muitas vezes assim, não abandonado, porque acho que tive certos privilégios, mas em alguns momentos, numa noite escura, para usar uma expressão cristã, católica, a leitura, a literatura já me salvou muitas vezes. E ele continua, o Francisco de lá, e o Francisco de cá continua lendo. A maravilhosa diversidade do ser humano e a pluralidade diacrônica e sincrônica das culturas e dos saberes configuram-se na literatura numa linguagem capaz de respeitar e exprimir sua variedade e, ao mesmo tempo, traduzem-se numa gramática simbólica de sentido que as torna inteligíveis para nós, porque partilhadas, não estranhas. A originalidade da palavra literária consiste no fato de exprimir e transmitir a riqueza da experiência sem a objetivar no normativo do juízo crítico, mas enquanto conteúdo de um esforço expressivo e interpretativo para dar sentido à experiência em questão. Quando se lê uma história, graças à visão do autor, cada um imagina à sua maneira o choro de uma jovem abandonada, a idosa que descobre o corpo do neto adormecido, a paixão de um pequeno empreendedor que tenta ir para adiante apesar das dificuldades, a humilhação de alguém que se sente criticado por todos, o rapaz que encontra no sonho a única saída para a dor de uma vida miserável e violenta. À medida que sentimos vestígios do nosso mundo interior no meio dessas histórias, tornamo-nos mais sensíveis à experiência dos outros. Saímos de nós próprios para entrar nas suas profundezas. Conseguimos compreender um pouco mais as suas lutas e desejos. Vemos a realidade a partir dos seus olhos. E acabamos por nos tornar companheiros de viagem. Assim, mergulhamos na existência concreta e interior do vendedor de fruta, da prostituta, da criança que cresce sem pais, da mulher do pedreiro, da idosa que ainda acredita que vai encontrar o seu príncipe, e podemos fazê-lo com empatia e, por vezes, com tolerância e compreensão. Tolerância e compreensão certamente foram as palavras mais apropriadas para o Papa Francisco. O seu serviço por essa ideia de compreender mais, de tolerar mais, são realmente marcas do seu papado. Mas vamos em frente. A literatura é impossível, temos de sair dela, e é inútil tentar sair dela com a própria literatura, porque só o amor e a fé permitem sair de nós mesmos. Será que saímos realmente de nós próprios e os sofrimentos e as alegrias dos outros não arderam no nosso coração? Prefiro lembrar-me que, como cristão, nada do que é humano me é indiferente. Isso é literatura pura. A literatura também é isso. A literatura, nada que é humano é indiferente à literatura. Além disso, a literatura não é relativista, porque não nos despoja de critérios de valor. A representação simbólica do bem e do mal, do verdadeiro e do falso, como dimensões que na literatura tomam a forma de existências individuais e de acontecimentos históricos coletivos, não neutraliza o juízo moral, mas impede-o de se tornar cego ou superficialmente condenatório. Pergunta-nos Jesus, aspas, por que reparas no argueiro que está na vista do teu irmão e não vês a trave que está na tua vista? Fecha aspas. Também isso pode ser bem lido no livro de Mateus, que é um dos livros que eu mais gosto dos apóstolos. Na violência, na limitação ou na fragilidade dos outros, temos a possibilidade de refletir melhor sobre a nossa. Ao dar ao leitor uma visão alargada da riqueza e da miséria da experiência humana, a literatura educa o seu olhar para a lentidão da compreensão, para a humildade da não significação, para a mansidão de não pretender controlar a realidade e a condição humana através do julgamento.
Isso me emociona. Esse é certamente necessário, mas nunca se deve esquecer o seu alcance limitado. Com efeito, jamais deve traduzir-se na sentença de morte, no cancelamento, na supressão da humanidade em prol de uma árida totalização da lei. O olhar da literatura forma o leitor para o descentramento, para o sentido de limite, para a renúncia ou domínio cognitivo e crítico da experiência, ensinando-lhe uma pobreza que é fonte de extraordinária riqueza. Ao reconhecer a inutilidade e talvez até a impossibilidade de reduzir o mistério do mundo e do ser humano a uma polaridade antinômica de verdadeiro falso ou de certo e errado, o leitor aceita o dever de julgar não como instrumento de domínio, mas como impulso para uma escuta incessante e como disponibilidade para se envolver nessa extraordinária riqueza da história que se deve à presença do Espírito. E também se dá como graça, isso é, como acontecimento imprevisível e incompreensível que não depende da ação humana, mas redefine o humano enquanto esperança de salvação. O poder espiritual da literatura. Essa é talvez a última parte. Repito, para quem chegou agora, estou lendo na íntegra, já vai algum tempo, acho que uns 10 minutos, não sei, a carta do Papa Francisco a educadores, escritores, leitores, candidatos ao sacerdócio, a nós todos, e aproveitei para fazer essa homenagem aqui a ele nesse canal de leitura. Sei que muita gente não tem paciência para a leitura, mas a leitura é isso mesmo. É sobre essa ideia, né, de estar o tempo todo consciente disso. O poder espiritual da literatura, continua Francisco. Com essas breves reflexões, espero ter evidenciado o papel que a literatura pode desempenhar na educação do coração e da mente do pastor, ou futuro pastor, no sentido do exercício livre e humilde da sua racionalidade, de um reconhecimento fecundo do pluralismo das linguagens, de um alargamento da sua sensibilidade humana e, muitas vezes, finalmente, de uma grande abertura espiritual para escutar a voz através de muitas vozes. Tem alguém ligando para mim, mas eu vou continuar. Nesse sentido, a literatura ajuda o leitor a quebrar os ídolos das linguagens autorreferenciais, falsamente autossuficientes, estaticamente convencionais, que por vezes correm o risco de contaminar até nosso discurso, aprisionando a liberdade da palavra. A palavra literária é uma palavra que põe a linguagem em movimento, liberta e purifica, abre-a, por fim, às suas ulteriores possibilidades expressivas e exploratórias, tornando-a hospitaleira a palavra que vem habitar na palavra humana, não quando se entende a si mesma como conhecimento já pleno, definitivo e completo, mas quando se torna vigília de escuta e de espera daquele que vem renovar todas as coisas. Aquele que vem renovar todas as coisas certamente tem uma conotação bastante religiosa aí. A força espiritual da literatura recorda, por último, a primeira tarefa confiada por Deus ao homem, a tarefa de dar nome aos seres e às coisas, que está lá em Gênesis, que também está lá em 100 anos de solidão, né? De Garcia Marques diz, as coisas ainda não havia nome ainda para as coisas, né? Era necessário apontar com o dedo, logo no começo de 100 anos de solidão. Bom, vamos lá, Francisco. A missão de guardião da criação, atribuída por Deus a Adão, passa primeiramente pelo reconhecimento da sua própria realidade e do sentido da existência de outros seres. Um momentinho. Eu não consigo falar, porque minha vista é pouca para alcançar o celular e o computador. Então espero que vocês estejam aí e já já eu agradeço finalmente. Mas ele diz, né, que a leitura,
A parte espiritual da leitura tem a ver com reconhecer o sentido de realidade e a existência de outros seres, da diversidade afinal, né? Também o sacerdote está investido desta tarefa original de dar nome, dar sentido, fazer-se instrumento de comunhão entre a criação e a palavra feita carne, e seu poder de alimentar todos os aspectos da condição humana. Por fim, e o último parágrafo, ele diz: a afinidade entre o sacerdote e o poeta manifesta-se assim nessa misteriosa e indissolúvel união sacramental entre a palavra divina e a palavra humana, dando vida a um ministério que se torna serviço. A palavra serviço é importante no papado do Papa Francisco. Em um ministério que se torna serviço, cheio de escuta e compreensão. Há um carisma que se traduz em responsabilidade e há uma visão do verdadeiro e do bem que se abre como beleza. É a segunda vez que ele fala a palavra beleza nesse texto, e sempre associando ao bem. E há uma explicação filosófica para isso. Depois vocês podemos falar sobre isso. O bem e a beleza como uma coisa só. Não podemos renunciar à escuta das palavras que nos deixou o poeta Paul Celan, aspas, quem realmente aprende a ver, aproxima-se do invisível. Quem realmente aprende a ver, aproxima-se do indivíduo, fecha aspas. Bom, aí termina a carta de Francisco aos educadores, à literatura, à leitura. Essa carta foi feita em Roma no dia 17 de julho de 2024, portanto no 12º ano do seu pontificado, Francisco. Bom, pessoal, eu quis fazer essa homenagem a Francisco, quis fazer essa homenagem à leitura, quis testar pela primeira vez aqui a live, não sei quantas pessoas estarão. Há um jeito, talvez, de eu gravar, mas eu não sei. De todo modo, deixo aqui a minha contribuição, a memória desse homem, que certamente fará falta ao mundo contemporâneo. E vamos esperar que possamos ter a sorte de que o Vaticano não seja mais uma força conservadora no mundo. Há um tanto de candidatos aí a substituir o Papa Francisco, entre conservadores, ultraconservadores, gente mais progressista. Eu espero e já torço de cá que o Vaticano seja mais uma voz, como foi a voz de Francisco, a favor do mais pobre, da pessoa que passa mais necessidade, e que seja, portanto, esse o melhor serviço, ajudar quem precisa. Né? E a literatura, que não tem nenhuma função, digamos, filantrópica, ela é, contudo, uma das maiores funções humanitárias. Tá bem? Eu vou desligar aqui. Abraço. Deixem, por favor, comentários aí para ver se eu fiz bem e tal, se está funcionando esse microfone, se não está. Tá bem? Tchau!